Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Amanda Dias. Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressões, progressão aritmética e progressão geométrica. Acompanhe a aula através da exposição dos slides. Até já! Então, como eu havia dito, nós vamos estudar progressões aritmética, a famosa PA, e a progressão geométrica, a famosa PG. A ideia de progressão, ela está relacionada com avanço e sucessão. Na matemática, caracterizamos a progressão como uma série numérica de quantidades, ou seja, que ocorre de forma sucessiva, uma após a outra. Ela sempre é estabelecida por uma lei de formação, que é uma fórmula matemática. Hoje, nós iremos estudar dois tipos de progressões: a progressão aritmética e a progressão geométrica, PA e PG. A progressão aritmética, as progressões podem apresentar um número determinado de termos. Nós temos a PA finita ou um número infinitos de termos, caracterizando uma PA infinita. Para indicar que a sequência continua infinitamente, nós utilizamos a reticências. Então, aqui está o exemplo, a sequência, que é uma PA infinita. Eu sei que ela é infinita por conta do uso da reticências. E aqui eu tenho uma outra sequência que é finita. Cada termo da PA é indicado pela posição que ocupa na sequência. E para representar cada termo, utilizamos uma letra, normalmente a letra A, seguida de um número que indica a posição da sequência. Por exemplo, na sequência 2, 4, 6, 8 e 10. O 2, ele representa o primeiro termo, então nós vamos chamar de A1. Assim como o 4 representa o segundo termo, então nós vamos chamá-lo de A2 e assim sucessivamente. Reparem que o 8 ocupa a quarta posição, então nós vamos chamá-lo de A4, termo A4, ok? Nós podemos classificar uma PA de acordo com a razão. Se a razão for igual a zero, nós temos uma PA constante. Se a razão for maior que zero, nós temos uma PA crescente. E se a razão for negativa, menor que zero, nós temos uma PA decrescente. Como eu verifico a razão? A razão é o intervalo de um termo para o outro. Está variando, né, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma de uma constante, com o valor do elemento anterior. Então, aqui eu não tenho uma razão constante, a minha razão é zero. Aqui, de elemento para elemento, varia de 2 em 2, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Assim como na PA decrescente, a razão é menos 5, ok? Definição. A definição da PA nada mais é do que uma sequência onde, somando uma constante R, que a gente chama de razão, a cada termo obtém-se o termo seguinte. Então, o A2, por exemplo, o segundo termo, eu posso escrever como A1 mais a razão. Assim como o A3, eu posso escrever como A1 mais 2 vezes a razão. E o A4, eu posso escrever A1 mais 3 vezes a razão. Isso dá origem à fórmula do termo geral, que nós conhecemos como AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Na progressão aritmética, na PA, cada termo a partir do segundo é determinado pela soma do anterior por uma constante, voltando aqui, chamada de razão. Para determinar os termos da sequência, aplica-se a fórmula, que é a fórmula do termo geral, né? Que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O termo AN é o enésimo termo da sequência, o A1, como falamos anteriormente, é o primeiro termo, o N é a posição do termo na sequência e R significa a razão dessa sequência. Ainda em relação a PA, temos a fórmula que fornece a soma dos N primeiros termos da PA. Essa fórmula é a seguinte: a soma
dos n primeiros termos de uma PA, nós indicamos por é igual a n, que é a posição do termo na sequência, que multiplica A1, que é o primeiro termo, mais o enésimo termo da sequência, sobre 2. Então, a fórmula ela facilita com relação à soma dos termos de uma PA. Temos um exemplo. Encontre o 20º termo da sequência 1, 3, 5, 7 e calcule a soma dos 20 primeiros termos. Então, eu quero encontrar o 20º termo dessa sequência e depois calcular a soma dos 20 primeiros termos. Eu sei que, em determinadas situações, nós conseguimos fazer até de cabeça, percebendo que a razão, neste caso, da PA é 2. Se pegarmos o segundo termo e subtrair com o primeiro, ou A2 menos A1, nós encontramos 2. Significa que a sequência está indo de 2 em 2. Então, 1, 3, 5, 7, o próximo será o 9 e assim sucessivamente. Ele quer o 20º termo, né? O N20, e pediu para a gente calcular o A20. Então, substituindo na fórmula, o A20, né, é igual ao primeiro termo dessa sequência. Reparem que o primeiro termo é 1, mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. O A20 é 1 mais 20 menos 1 vezes a razão. O A20 é 1 mais 19 vezes a razão, que é 2. O A20 é igual a 39. Você pode ainda escrever aqui, através da fórmula, né, o A20 igual a 1 mais 19 vezes a razão, direto. E aí você obtém o A20. Então, o 20º termo da sequência é o número 39. De posse dessa informação, nós vamos substituir para determinar a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência. Então, através da fórmula da soma, nós vamos determinar a soma dos 20 primeiros termos. S20, eu quero a soma dos 20 primeiros termos, é igual a n, que multiplica o primeiro termo mais o A20, que nós encontramos 39, sobre 2. Aqui temos 40 sobre 2, que é 20, vezes o 20, resultando em 400. Então, a soma dos 20 primeiros termos da sequência é 400. Na progressão aritmética, nós temos algumas propriedades. Uma delas é, dada uma progressão aritmética, qualquer, em um termo AK, poderia ser representado por x, a média aritmétrica entre o seu sucessor e antecessor é igual ao termo AK. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o termo do meio da sequência é igual à média aritmética do seu antecessor com o sucessor. Então, reparem, o termo 5 é igual ao 3 mais 7, é o antecessor, quem vem antes e quem vem depois, divididos por 2. Então, dado uma progressão aritmética qualquer em um termo qualquer, a média aritmétrica entre o seu sucessor e antecessor é igual ao próprio termo, ok? Temos algumas observações. Quando temos PAs desconhecidas de 3, 4 ou 5 termos, para facilitar na hora de você escrever essa PA, você pode escrever da seguinte forma: PA com 3 termos. Você pode escrever x, x mais a razão, x menos a razão, PA com 4 termos desconhecidos, né? Eu tenho x mais 3, x mais r, x menos r, x menos 3 vezes a razão, assim como eu posso determinar uma PA de 5 termos, ok? Tem 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, x, x mais r, x mais 2r, x menos r, e x menos r, x menos 2r, para determinar aí as PAs desconhecidas. Já na progressão geométrica, a diferença entre a progressão aritmética e a geométrica diferencia porque na PG, nesta progressão geométrica, os termos, eles são em multiplicação. Então, eles estão multiplicando a razão, enquanto na progressão aritmética, eles estão somando. Então, a PG, a razão segue uma multiplicação, enquanto na PA segue uma soma, né? Os números são somados. A progressão geométrica, PG, pode ser entendida como qualquer sequência de números
em que a partir do segundo a sequência é dada por meio da multiplicação do termo anterior pela razão. Veja a fórmula. Então, temos a fórmula geral, que é o AN é igual a 1, que multiplica Q, a razão da PG é representada por Q, diferente da PA, que é representada por R, elevados a N menos 1, onde o AN representa o enésimo termo da sequência, o A1 significa também o primeiro termo da sequência, o Q é a razão, e o N é a posição do termo da sequência. Então, na progressão geométrica, também temos a fórmula da soma dos N primeiros termos, que é dada por Sn, que é a soma dos N primeiros termos de uma PG, é igual ao primeiro termo, A1, que multiplica Q elevados a menos N, menos 1, divididos por Q menos 1, ok? Então, o A1 continua sendo o primeiro termo, Q é a razão, e o N a posição do termo na sequência. Olha o exemplo. Determine o sexto termo da progressão geométrica 2, 6, 18, 54. Em seguida, calcule a soma dos 6 primeiros termos. Então, para resolver esse exercício, nós temos que calcular a razão. Para isso, nós podemos fazer as divisões, né? O segundo termo dividido pelo primeiro termo, nós temos aí a razão 3. Se nós aplicarmos essa questão da razão nos outros elementos, nós vamos constatar que a PG vai em multiplicação de 3 em 3. Né? Então, a razão dessa PG é 3. Com isso, nós conseguimos verificar que a razão é 3 e nós sabemos aqui que o primeiro termo é 2, né? Voltando aqui um pouquinho na sequência, e que o N é 6, porque ele quer calcule a soma dos 6 primeiros termos. Eu sei também que dá para a gente fazer de cabeça, mas o exemplo segue a forma aplicada na fórmula. Então, você vai substituir o A6 é igual a 1, que multiplica Q, a razão, elevados a N menos 1. O A6 é 2, fazendo a substituição da fórmula, vezes o Q, elevados a 5, que é o 6 menos 1. Então, chegamos à conclusão de que o sexto termo da PG é o número 486. Vamos agora calcular a soma dos 6 primeiros termos, que ele pede na sequência. Então, eu escrevo a fórmula geral, Sn é igual a 1, que multiplica Q elevados a N menos 1, divididos sobre Q menos 1. Fazendo a substituição da fórmula, temos o Sn, a soma dos 6 primeiros termos da sequência, igual a 728, ok? Então, como sugestão, temos um exercício que nós iremos resolver para que vocês vejam a aplicabilidade da PA e da PG. É um tema que cai com muita frequência nos vestibulares, um tema que os alunos gostam muito por ser fácil de se resolver. Então, na sala de aula, cada um dos 100 alunos recebe um número que faz parte de uma sequência que está em progressão aritmética. Sabendo que a soma de todos os números é 15.050 e a diferença entre o 46º e o 41º é 135, determine o centésimo número. Então, aqui ele nos fornece várias informações, como, por exemplo, a soma dos números, né, a soma de todos os números, né, e temos também a diferença entre o 46º e o primeiro termo, dizendo que é 135. Daí ele pede para a gente determinar o centésimo número. Então, ó, o 40º termo da progressão, nós podemos escrever sobre a fórmula geral, que é A1 mais 45 vezes a razão. Como a diferença, falada na exposição do exercício, como a diferença entre o 46º termo e o primeiro termo é 135, então nós vamos escrever essa sentença. Então, a diferença entre o 46º, que nós podemos escrever como A1 mais 45R, menos o primeiro termo, é igual a 135. Fazendo esta equação, nós chegamos à conclusão de que a razão é igual a 3. E ele forneceu também como informação que a soma é igual a 15.050.
Então, nós temos, aplicando na fórmula da soma, né, que o 15.050 é igual a 1 mais 99R mais A1 vezes 100 divididos por 2. Esse aqui é o N, certo? Então, conseguimos concluir que o A1, de acordo com essa informação, é igual a 2. Lembrando que você já pode substituir a razão aqui, que é igual a 3, ok? Então, o centésimo número, como que a gente escreve o centésimo número? Ele quer o A100. É o A1 mais 99 vezes a razão. Então, o A1 nós acabamos de determinar através da soma, que é igual a 2. A razão nós temos, que é igual a 3, determinamos anteriormente também, então é só fazer a substituição. Consequentemente, chegamos à conclusão de que o A100 é igual a 299, ok? Temos um segundo exercício. Para um show musical, foram vendidos 6.200 ingressos para pessoas que serão expostas em filas a partir do palco. A primeira fila será formada por 120 pessoas, a segunda por 140, a terceira por 160 e assim por diante nas filas seguintes. Ele quer determinar o número de filas. Então, de acordo com a informação, o problema diz quem é o primeiro elemento, é uma fila formada por 122 pessoas, o segundo elemento, uma fila formada por 140 pessoas, e o terceiro elemento, uma fila formada por 160 pessoas, como está aqui descrito. Eu consigo perceber a razão dessa progressão aritmética fazendo o A2 menos o A1. 140 menos 120, temos a razão, que é 20. Ele pede o número dessas filas né? Então, ele quer o AN. Colocando na fórmula da soma dos N termos de um APA e diante da informação fornecida, nós sabemos que temos 6.200 ingressos vendidos. Então, a soma de todas essas filas vai gerar aí todos os ingressos vendidos, que é 6.200. Então, através da fórmula, eu consigo calcular o AN, né? Eu posso dizer que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A1 é igual a 120, mais o N menos 1 vezes a razão que descobrimos que é 20. Aplicando a distributiva, temos o AN igual a 100 mais 20N. Substituindo na fórmula da soma dos termos da PA, nós vamos encontrar uma equação de segundo grau. Nesta equação, nós temos o N1 igual a 20 e o N2 igual a menos 31. É claro que, como a gente está lidando com uma fila, o número negativo não serve como resposta para a gente. Então, você vai marcar aí a alternativa C. Ok, galera? Então, atrelado a essa videoaula, tem uma lista de exercícios, dando continuidade aos últimos exercícios que caíram no Enem, na UERJ, tá? Para que vocês possam, através dessa videoaula de PA e PG, fazer esses vídeos e nós vamos nos encontrar na aula ao vivo, fazendo a correção desses exercícios, ok? Fiquem com Deus, se cuidem, até a próxima aula.